É só isso. E se me permite só uma parte, quando refere que os seus alunos mal leram esses textos, é óbvio que eles mal leram, os meus mal leem, os meus não leem, mas se por acaso se lhe calhou passar pela vida uma erva daninha, e se essa erva daninha tivesse feito as leituras que recomendava, ela depois de cometer o mal poderia dizer simplesmente: eu estou apenas a ser um super-homem. Estou apenas a ser um agente nietzscheano. Estou apenas a exercer a minha vontade num universo sem sentido. Não, eu peço desculpa, não disse que a cultura não nos melhora. A cultura melhora-nos. O que eu estou a dizer é que... Não necessariamente. Só estou a dizer isto. É que não há uma ligação direta entre cultura e felicidade ou virtude. Não existe essa ligação. Pode existir. E eu acredito que na maioria dos casos ela existe. Eu acredito que na maioria dos casos ela existe, ela poderá existir, mas eu só estou a dizer é que não é adquirido que a cultura acabe por necessariamente, é quase uma relação de causa e efeito, necessariamente torna uma pessoa melhor. E eu não acredito que o Fernando Henrique Cardoso foi um bom presidente ou um mau presidente, porque era um indivíduo culto. Ou seja, eu aliás acho mais, eu acho que o tipo de inteligência política é muito distinta do tipo de inteligência erudita. E, enfim, eu não vou dizer, como um conhecido conservador americano, que preferia entregar o poder à primeira pessoa que ele encontrasse na lista telefónica do que a um professor da Universidade de Harvard. Porque enfim, mas eu direi que o tipo de inteligência política é muito diferente do tipo de inteligência erudita. E em relação ao Lula, enfim, eu não tenho conhecimento da política brasileira, mas eu não creio que se o Lula fosse capaz de dizer quantos cantos tem os Lusíadas, que ele seria o melhor presidente ou um pior presidente. Provavelmente seria um presidente mais culto. Isso talvez fosse, do ponto de vista da autoestima do Brasil, melhor. Mas os erros do Lula, ou as virtudes do Lula, advenhem exclusivamente da sua concepção do que é o político e do que é o fenómeno político. Não das leituras que ele fez ou não fez. Eu creio que não é possível pensar assim, mas depende daquilo que nós entendemos por uma transcendência laica. Ou seja, eu acho que é possível defender uma concepção, por exemplo, retomando a concepção da natureza humana, que é, por assim dizer, um valor transcendente, transespacial e transtemporal, eu acho que é possível defender esse conceito do ponto de vista laico, embora eu reconheça que existem intimações de natureza espiritual numa concepção de natureza humana. Nesse sentido, de certa forma, é impossível nós fazermos uma destrinça científica rigorosa entre aquilo que é do domínio do temporal e aquilo que é do domínio do espiritual. Provavelmente muitos dos nossos conceitos, a começar pelos conceitos mais banais, como tradição, como costume, como direito, como liberdade, não tenham em si mesma uma raiz religiosa, uma raiz de abertura ao divino. O que eu lhe quero dizer é que, sem nós procurarmos na raiz mais profunda, é possível, sim, ter uma noção de um conservadorismo laico. Ou seja, e com isto quero dizer, uma concepção de uma ideologia conservadora que dispensa a presença ativa de uma divindade. Ela pode estar subjacente, mas há uma diferença. Porque quando eu estou a dizer que dispensa Deus, eu estou a dizer que na prática comum, essa prática comum não é avaliada de acordo com um standard espiritual. Essa prática pode ser simplesmente avaliada de acordo com uma concepção laica também de natureza humana, pode ser avaliada de acordo com a própria tradição em que nós nos incluímos. E para concluir, eu vou dar-lhe um exemplo muito, muito clássico. O maior filósofo conservador do século XX é provavelmente Michael Oakeshott. A obra é muito pouco lida ainda, porque o Oakeshott era uma personagem muito sui generis. Era uma personagem sui generis por vários motivos, porque ele
destrói a ideia que nós temos do que é um conservador. Nós imaginamos um conservador como alguém, sobretudo a nível dos costumes, casado, com filhos e com uma vida muito regrada. O Oakeshott era o oposto disso. Só para lhe dar apenas um exemplo, o Oakeshott perdeu o título de Sir. Ele não foi armado cavaleiro pela rainha, porque ele foi apanhado pelas autoridades inglesas em atividades íntimas na praia com a mulher. Estamos a falar de um sexagenário. E foi uma pessoa que casou, penso que 5 vezes. E eu pude observar isso, enfim, não os casamentos, mas eu estive em Londres em 2001, quando passou 100 anos sobre o nascimento do Oakeshott, e na fila da frente estavam para aí umas 3 viúvas. Umas 3 ou 4. E o Oakeshott é o exemplo de um pensador conservador que eu acho muito importante, do ponto de vista, em primeiro lugar, um grande escritor, é muito elegante, e é alguém que escreve com base, sobretudo, nos clássicos, nos livros, não na tradição política teórica, mas ele fala Montaigne, fala do Conrad, fala do Eliot, fala de poetas, etc. E o Oakeshott defende que na prática política, aquilo que nos guia, o nosso mapa, é a tradição. Ele recusa uma ideia de lei natural, de natureza humana, etc. O problema é que se nós levarmos isto até às últimas consequências, é impossível distinguir esta posição de uma posição relativista. E atualmente na universidade, desde a morte do Oakeshott, que ele faleceu há uns anos, no total anonimato, a grande discussão está em saber se o Oakeshott é ou não um pensador relativista. Porque se tudo que nós temos para nos guiar é a tradição, nós não podemos fugir à inevitabilidade de que cada sociedade tem a sua tradição. E que essas tradições não podem ser julgadas por absolutamente nenhum standard externo. E, no entanto, ele é o conservador por excelência do século XX. Portanto, para retomar a sua pergunta, é possível um conservadorismo laico? O Oakeshott é o principal representante, mas mesmo colocando a natureza humana na equação, continua a ser um conservadorismo laico de raiz empírica. Ainda que, evidentemente, muitas das nossas categorias tenham uma espécie de pegada arqueológica da religião.